comunicação no processo de seleção de pessoas. Eu realizei uma entrevista com duas pessoas, Jabes e Patrícia. Jabes, ele me relatou algumas situações que ele já viveu no processo de seleção e como a comunicação tem o seu ponto positivo e negativo. Ele me contou que ele foi numa seleção em uma empresa, que ele se expressou muito bem, falou suas habilidades e, de certa forma, ele acabou se autovalorizando. Ele foi muito bem no teste prático, mas quando chegou na hora de desempenhar uma atividade em grupo, no caso das relações interpessoais, ele acabou se inibindo, ele se retraiu e não conseguiu colocar em prática a expectativa que ele tinha dito, exposto mediante ao quem estava selecionando ele. E ele acabou não conseguindo ter uma boa relação com o grupo. E ele também me contou a experiência de outra seleção que ele fez, que como ele já tinha passado por esse processo, de que ele tinha falado demais, expressado bem, se autovalorizado, ele foi em outro processo que ele acabou ficando mais tímido, mais calado, e que isso também influenciou. Ele acabou também sendo eliminado no processo. E ele também salientou em relação à postura que as pessoas, a postura e a aparência quando você vai no processo seletivo. E Patrícia ela seleciona ou faz seleção de secretárias para escolas e ela me falou que a comunicação no processo de seleção de pessoas, ela tem que ser 100%, desde quando você disponibiliza a vaga até o final do processo. Por quê? Porque é necessário definir os critérios da seleção. Por exemplo, uma empresa ela procura uma secretária bilíngue com experiência de 3 anos e que mora em Salvador, que tenha pós-graduação em gestão de pessoas. Ou seja, ela já define qual perfil do profissional que a empresa precisa. E, de certa forma, vai inibir que outros candidatos que não tenham o perfil solicitado pela empresa vá na seleção. Então, outro ponto que ela fez necessário é que deixar claro qual vai ser a proposta em relação à resposta do processo. Se vai ser por e-mail, se vai ser por telefone, ou se vai ser no final da entrevista. Ela disse que geralmente ela utiliza mais, a maioria das vezes, no final da entrevista, porque, de certa forma, ela acaba ajudando o profissional que vai lá. Por quê? Porque ela disse que ali mesmo ela já vai pontuando com o profissional o que o profissional precisa melhorar, o que, de certa forma, ela acaba ajudando, de forma humilde, ela acaba ajudando a pessoa para que ela possa se aperfeiçoar nos pontos negativos que fizeram com que ela fosse eliminada no processo. Então, mas diante de tudo que eu já vivenciei, que eu ouvi o Jabes falar, que a Patrícia também falou, eu cheguei à conclusão de que a comunicação no processo de seleção de pessoas ela é uma ferramenta primordial, pois através dela podemos nos aperfeiçoar, podemos melhorar o nosso desempenho enquanto pessoas e também enquanto profissionais.